Começando mais As Vozes do Reino, hoje com a Ellen Neves. Olá, Obrigada, muito boa tarde. Ellen. Eu que Adorei agradeço. seu tema, adorei o que você vai falar. Vamos lá, Obrigada. me fala de você, quem é você? Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou casada há mais de 21 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, sou cientista social de formação, fui funcionária pública durante 9 anos e desde 2016 eu me descobri no desenvolvimento humano. Isso transformou a realidade da minha família, transformou minha vida. E eu me dedico a essa carreira. Hoje eu sou terapeuta, psicanalista e hipnoterapeuta. Olha que legal, hipnoterapeuta. E o que é ser hipnoterapeuta? O que é isso da hipnose? É utilizar a hipnose como ferramenta terapêutica. Ao contrário do que muita gente pensa, hipnose não é controle da mente, não é você perder a consciência. Muito pelo contrário, você fica hiperconsciente, hiperfocado. Hipnose nada mais é do que colocar uma sugestão na mente subconsciente. Então, quando você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, por exemplo, uma ansiedade, um pânico, você precisa de recursos que você não está conseguindo acessar sozinho. Então, durante a hipnoterapia, o terapeuta vai te guiar para que você acesse esses recursos da confiança, da segurança dentro de você para você lidar com as situações de uma forma diferente. Então, é uma ideia, é uma sugestão que você coloca no seu subconsciente e a partir dali você muda uma percepção. Sei. E qual que é a diferença do subconsciente para o inconsciente? Então, tem um modelo da mente que a gente utiliza na hipnose, que é o modelo do Gerald Kane, que ele divide a mente em 3 partes, que é o mesmo que o Freud também usava, mas ele colocava outras nomenclaturas, né? Sim. Divide a mente em 3 partes. O inconsciente é como se fosse o nosso programa que vem de fábrica. Sabe quando você compra um iPhone, um celular e vem os programas de fábrica? Sei. Então, o inconsciente, ele é um programa que vem de fábrica porque ele é necessário para nos manter vivos. Olha. Então, por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema digestivo, tudo que nos mantém vivo de uma maneira automática, É o inconsciente. isso, que a gente não precisa pensar sobre isso. Ah, interessante. A gente não precisa pensar sobre isso. Não, ele acontece automaticamente. Então, quando você come um alimento, você não precisa mandar um comando para o teu corpo digerir aquele alimento. Entendi. Ele digere automaticamente. Tá. O nosso sistema de luta ou fuga, ou seja, quando você está diante de um perigo iminente, o teu corpo ele vai te preparar para lutar ou fugir. Isso é inconsciente. Por isso que tem pessoas que reagem a assalto. E aí a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa não viu que o assaltante estava armado e ela não estava armada? Sim. Mas é uma resposta inconsciente, Inconsciente. automática, ela não conseguiu pensar naquilo. Entendi. Acontece antes de pensar. E o subconsciente? Os subconscientes são os programas que a gente aprende. São os programas que, na verdade, na primeira fase da nossa vida, a gente copia. Entendi. Dos nossos pais, professores, pessoas que foram autoridade na nossa vida. São as crenças? Sim, as crenças estão lá. Então, as nossas emoções, as crenças, os valores, as nossas memórias de longo prazo, que são memórias de longo prazo são memórias emocionais. Então, você pode perceber que as coisas que você mais lembra da infância estão associadas a alguma emoção. Memórias afetivas. Isso, afetivas, emocionais. Não, é verdade. Isso mesmo. Então, tá tudo ali. É a nossa programação. É como a gente funciona. É o nosso sistema operacional. E se a gente aprendeu dessa forma, a gente tem como aprender de outra. Mudar. Exatamente. Mas desde que fique consciente. Sim, o consciente ele ajuda nesse processo. Porque a decisão consciente do que você quer mudar e como você quer mudar, é você que vai tomar. Sim. Então, a hipnoterapia, ela usa o consciente, porque você está lá
consciente de tudo que está acontecendo, que é o nosso racional, analítico, crítico, é aquilo que define o que é bom, o que é ruim, se você vai ou não vai fazer, se você deve ou não deve, é o nosso consciente. Só que numa escala assim de percentual, o nosso consciente, ou seja, as nossas ações intencionais, elas representam 5% do nosso comportamento. Isso é provado neurocientificamente. 95% é sub ou inconsciente. Gente. Por isso que quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente fica nesse conflito interno. Porque o consciente fala para você como você deve agir, como você deve responder, o que você tem que fazer. Mas quem te controla? O teu subconsciente. Então, a hipnoterapia... As suas crenças, Sim. as suas lembranças, os seus traumas. Exatamente, memória de longo prazo. Olha que interessante. Sim. E aí a hipnoterapia, através de uma indução, através de um estado que a gente coloca a pessoa, um estado favorável para receber as sugestões, onde o fator crítico dela vai ser rebaixado, porque o que barra a sugestão de entrar no subconsciente é o fator crítico. Se racionaliza. Isso. Você fala, não, isso aqui não vai funcionar. Não, já conheço, isso. já faço isso há muito tempo. Não acredito. Exatamente. Tenho experiência já nisso. Exatamente. Né? Sei muito bem como é que aí a sugestão não entra, o comportamento não muda. E você não consegue fazer os ajustes que você deseja. Então, a hipnoterapia, ela é um processo que vai deixando você de uma forma aberta e receptiva para receber as sugestões, para promover as mudanças que você deseja na sua vida. Então, não é algo que o hipnoterapeuta vai controlar. É você que vai determinar aquilo que você quer mudar, que está congruente com os seus valores, com o que você está tentando melhorar, mas que não está conseguindo sozinha. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E o hipnoterapeuta, ele vai te guiar nesse processo. Mas quem vai decidir ir ou não, aceitar a sugestão ou não, é sempre você. E qual que é o mito que tem da hipnose, assim, que as pessoas falam, ai, não, ele vai fazer uma hipnose, vou ficar sem entender, vou desmaiar. Por quê? Olha, tem um mito de a pessoa ser controlada, né, pelo hipnoterapeuta. Tem o mito de sair do corpo. Isso. É bem comum. De desmaiar. Falei, não, vou desmaiar aqui, não vou fazer isso não. Sim. Não, você vai, por exemplo, numa regressão, que é uma técnica de hipnose. É uma técnica de hipnose. Sim. Você vai viajar no tempo, nas memórias do passado, para que você ressignifique alguma memória incompleta, né? Porque o que é um trauma? É um aprendizado incompleto. Porque provavelmente os maiores traumas da nossa vida são na infância e a gente não tem a capacidade de entender completamente o que está acontecendo. E aí fica uma memória incompleta. Então a hipnoterapia vai lá, abre essa caixa, visita essa memória e faz a ressignificação dela, para que você pare de sofrer com aquela memória. Você vai continuar lembrando, mas a emoção negativa associada àquela memória, ela vai ser neutralizada. E você vê resultado nos seus pacientes realmente depois muito. que você... precisa algumas sessões, assim? Sim, eu criei um protocolo, um método de 8 horas. Eu não falo 8 sessões, são 8 horas. Por quê? Porque a minha sessão, ela não tem tempo do relógio. Ela é o tempo de Kairos, que eu falo, né? Não é o tempo de Cronos, é de Kairos. Então, por exemplo, se eu estou lá com a pessoa no meio de um processo, ela está acessando uma memória, porque deu 50 minutos eu vou encerrar a sessão. Eu não faço isso. Então, eu tenho sessões que demoram 3 horas. Olha! O meu recorde já foi 5 horas. Trabalhando aquela pessoa. Sim. Em hipnose, em estado de hipnose, como é que é? Não necessariamente a sessão toda, porque eu tenho várias ferramentas que eu utilizo, a psicanálise, psicologia positiva. Então, a gente tem uma parte da sessão que a gente faz o diálogo, a conversa, né? Os reenquadramentos, para depois entrar na intervenção.
E como que, assim, o desenvolvimento humano, você escolheu o desenvolvimento humano e como que ele afetou, assim, transformou sua vida? Sempre a gente busca essas mudanças em momentos de crise. Geralmente é assim, né? Ou a gente busca por amor ou pela dor, mas o ser humano não tem jeito, ele espera A dor, né? dor para fazer, Oh, meu para Deus. se mexer. É. E aí eu estava numa crise muito grande, tanto no meu casamento, como também no trabalho. Apesar de ser funcionária pública, estável, concursada. Principalmente por isso. Porque tem muita gente que acha que você conseguiu um serviço público, Não, você deve dar uma angústia, né? Danada isso. não precisa de mais nada na vida, né? Os benefícios, tudo. Não, aquela falta de desafios, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa movida a desafio. É por isso que eu pratico CrossFit há 8 anos, que o CrossFit é um desafio diário. Mas o que acontece? Eu estava assim totalmente desmotivada no meu trabalho. Eu estava assim, não via sentido naquilo que eu fazia, sabe? E a crise também no casamento. Porque chega no casamento, né? Sim. Respinga. Não adianta você estar bem numa coisa e na outra você tá mal. Não, nós somos holísticos, né? Sim, com certeza. E naquele momento da minha vida, 2015, eu não estava bem em nada, em nenhuma área. Comecei a tomar antidepressivo, tinha dores crônicas no ombro, que eu fiquei tratando durante muitos anos, tentando fisioterapia, remédio, e só conseguia amenizar. Mas sempre voltava. Eu vivia à base de Torcilax, Tramal, relaxante muscular. Você vivia à base de relaxante muscular. Sim. Eu sei. Já vivi assim também. Porque era tanta tensão, tanto estresse, que o corpo não aguenta. Até que eu somatizei em um hipotireoidismo. Sim, olha. Que é uma doença autoimune. Autoimune, você vê, né? Por quê? Porque você fica períodos longos em estado de estresse, o teu corpo começa a te combater. Não aguenta. O teu próprio sistema imunológico começa a lutar contra você. E aí o hipotireoidismo te fez engordar? Eu não tive essa fase. Porque assim, eu descobri, daí eu comecei a tomar os remédios. A suplementação do hormônio, né? Então, assim, tem gente que fala que hipotireoidismo engorda, mas eu acho que o engordar está associado a hábitos. Cada um, né? Cada um nós somos uns laboratórios. Sim. Cada um tem o seu. Sim, mas assim, os outros sintomas todos, que é cansaço, fadiga, queda de cabelo, tudo isso eu tive. E aí você entrou no desenvolvimento humano. Você descobriu essas ferramentas. Sim. Aí eu fui buscar, como sempre na minha vida, quando eu estou passando por uma dificuldade, eu busco a saída através do conhecimento. Foi assim que eu aprendi. Né? Foi quando eu fui fazer meu concurso, porque eu queria mudar a minha realidade e fui estudar. Né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. E nessa pós, eu conheci o coaching. Olha só. Porque tinha uma disciplina lá de coaching. E aí eu me apaixonei. Falei, nossa, que coisa interessante. Fui fazer minha primeira formação. Olha, 2015. 2016. 16, a formação. O pessoal fala muito de coach, mas, gente, salvou muita gente, né? Nossa. E salva ainda. Quem fala mal é quem não conhece a metodologia. Quem não faz, né? Porque todo mundo precisa... O que é coach? É um treinador. Sim. Todo mundo precisa de alguém que te treine, né? Sim, você olhar para dentro de você, olhar para suas crenças, para os seus valores, para o que faz sentido, qual é o seu propósito de vida. A gente não costuma fazer essas perguntas. Não. Né? Não. Quando a gente, às vezes, coloca algumas ferramentas, eu também sou treinadora comportamental, nos nossos treinamentos, a gente coloca algumas perguntas profundas, as pessoas travam. Porque elas não estão acostumadas a se perguntar sobre isso. Não, nem profunda e nem qualquer uma, né? Tem gente que você pergunta qualquer coisa, não sabe responder. Sim, qual que é o teu propósito? O que te faz levantar toda manhã? Né? O que te move? Imagina, você vai saber isso. Não sabe, não. Sim. A gente não sabia também até pouco tempo, Pois é. Aí vive no automático. Né? Fazendo coisas, repetindo padrões. E às vezes tendo resultados diferentes daquilo que você quer. Mas se você criou isso, você tem como reprogramar. É isso que a gente fala, sabe? Através do autoconhecimento, você olhar para a tua vida, olhar para as áreas da sua vida, o que não está funcionando do jeito que você gostaria,
e ir mexer naquilo, trabalhar naquilo. Reprogramar. Exatamente. Conscientemente, né? Exatamente. E assumir 100% da responsabilidade. Parar de terceirizar. Porque enquanto a gente terceiriza para marido, para chefe, né? Eu passei por isso. Quando eu estava naquela crise lá no casamento, no trabalho, eu falava, é minha chefe, é meu marido. Verdade. A gente não consegue ver Mas que as a coisas gente, só né? mudaram quando eu assumi. É. Quando eu bati no peito e falei assim, não, eu preciso mudar. Para a mudança na minha vida acontecer, eu preciso mudar. Nossa, que libertação, né? Sim. Uma pessoa terapeutizada. Gente. Mas e agora, assim, uma pergunta. E com relação. Porque a gente está falando da mente, né? E com relação ao espírito, como é que seria isso? Então, eu já fui questionada sobre isso, sabe? Inclusive das pessoas que são, assim, muito espiritualizadas, falarem assim, mas você quer levar tudo pro racional, pro mental. Espiritualizadas ou religiosas? Religiosas. Aham. Você falou o termo certo, religiosas. É. E aí ela fala, mas você quer levar tudo pro mental, pro científico? Gente, é totalmente espiritual. Por quê? Porque eu acredito que Deus está dentro, não fora. O autoconhecimento é você encontrar o divino dentro de você. É você fazer aqui na Terra, praticar aqui na Terra, o que está escrito lá na Bíblia. Que é perdoar, que é se amar. Amar ao próximo. Amar ao próximo, entendeu? Você encontrar a sua paz interior. Você entender que nem tudo precisa ser levado a ferro e fogo. Que você pode relevar situações, deixar aí, sabe? Deixar o passado no passado, se concentrar no agora, fazer o bem para as pessoas, porque você entende que existem leis que regem o universo. E a lei do retorno é uma delas. É verdade. Então, se eu quero o bem para minha vida, eu preciso promover esse bem para o outro. Porque é a lei do dar e receber. Primeiro você dá, para depois você receber. Então, você faz o movimento. Então, você começa a entender tudo isso e ficar mais alinhado a essa dinâmica que existe no universo. Isso não é espiritual? Isso é totalmente espiritual. Para mim é. E nesse processo de autodesenvolvimento que vocês buscaram, tinha alguma linha espiritual ou era sempre só mental? Tem algum coach que falava sobre coisas espirituais? Um dogma específico, você fala? Dogma religioso? Isso. Não, dogma religioso não. Mas para você ter uma ideia, os autores que eu sigo, todos eles buscam trechos da Bíblia. Sim. Que então legal. Tá tudo lá. O primeiro e maior livro do autoconhecimento é a Bíblia. Então, não tem assim uma linha religiosa, mas é cristã. Entendi. Olha que legal. O primeiro grande, né, livro do autodesenvolvimento é a Bíblia. É a Bíblia. Ela é a fonte de tudo, na verdade. É a fonte de tudo. Tudo que a gente quiser saber. Sim. Finanças. Tudo tá na Bíblia. Sim. Não sei se você conhece o autor Joseph Murphy. Já, sei quem é. Ele é um autor, nossa, excelente. Qual foi o livro dele? Um deles é O Poder do Subconsciente. O Poder do Subconsciente. Que eu indico para todas as pessoas que eu atendo, né? Esse livro. Eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que quer trabalhar essa questão, entender como que você funciona. Entender como a sua mente funciona. O Joseph Murphy, ele cita demais a Bíblia. Ele cita. Sim, inclusive ele era pastor. Aí, tá vendo? Então, o espiritual e o mental, o autoconhecimento, eles estão completamente relacionados. Eles andam juntos, né? Sim. Assim como o físico, né? Porque, como você falou, desde que você começou, você também foi tratar o corpo físico. Sim, uma pessoa que era totalmente sedentária, vivia pagando matrícula de mensalidade de academia e não frequentava. De repente, eu virei a minha chave, comecei a praticar crossfit, me apaixonei pelo esporte, trabalhei muito meu subconsciente também para criar essa constância. O hábito. Isso, e tô há 8 anos.
Pra você ver, né, que nós somos realmente holísticos. Não adianta tratar só a mente. Aí fico muito terapeutizada. Se eu não busco uma solução espiritual. Sim, sim. Ou se eu não trato do meu corpo, eu como de qualquer jeito. Eu Sim. fumo, não sei o que, parará. Não adianta. É corpo, mente e espírito. É o tripé. Tá totalmente ligado. Então, quando você começa a entender isso, tudo começa a fazer sentido e você se alinha, os seus hábitos se alinham a isso. Olha, eu fiz um compromisso que eu não iria, não que eu seja de tomar muita bebida alcoólica, mas eu gosto de um vinho. Aí eu fiz o compromisso de não tomar bebida alcoólica em 2024, desde o primeiro dia de janeiro, né? 1º de janeiro. E agora eu já entendi que isso não faz sentido na minha vida. O quê? Tomar bebida alcoólica. Olha que legal. Então, muito provavelmente, eu não vou voltar a tomar bebida Olha, alcoólica. Interessante. Então, são coisas que você vai fazendo, decisões que você vai tomando, porque você se ama, você se cuida. Você quer o melhor para você. Então, por que eu vou beber álcool? Porque assim, na verdade, é tudo qual é a sua intenção por trás daquele ato, né? Exatamente. Qualquer coisa que você vai fazer, que você vai falar, você pensa assim, qual que é a intenção que eu tô tendo em dizer isso? Sim. Ou em fazer isso? Não tem intenção nenhuma. Não, tem intenção. E o álcool, acho que é isso, né? Assim, eu quero sair um pouquinho da realidade aqui, ficar um pouquinho mais assim e tal, porque não sei o quê. Sempre tem uma explicação para você botar um álcool no seu fígado. Sim, aqueles mecanismos de fuga que a gente tem, né? Que às vezes a gente fala que às vezes ficar com você mesmo é tão angustiante que você quer fugir daquilo. Ou não saber lidar com uma situação. Com uma situação, exatamente. Então, como eu escolhi estar completamente consciente de tudo que está acontecendo nesse ano de 2024, determinei, eu não vou colocar álcool, porque eu quero estar consciente. Parabéns! Não estou criticando quem toma o seu vinho, eu já tomei muito, mas é uma decisão que eu tive e que eu vi, assim, como que vai fazendo essas mudanças na percepção, né? Hoje eu vejo assim, por que eu preciso disso? Eu não preciso. Não está mais fazendo sentido, entendeu? E o que é isso aqui? Explica. Isso aqui Vamos lá. É um cristal de quartzo. Isso aqui é um cristal? Ele faz parte da terapia dos sons, que trabalha os hertz, né? Inclusive, recentemente eu gravei até um story falando assim, quer mudar sua vibração? Ouve uma música. Uma música que você gosta. Sim. Né? Não muda na hora? Muda na hora. Porque a gente é água, né? Aí lá dentro muda a vibração. Sim. É impressionante. Nossa, tem uns vídeos maravilhosos de som. E aí tem aquela... Sim, o negocinho é transformado, né? Isso, daí tem ele coloca sal e já vai vi. fazendo figuras. Gente. É lindo aquilo. Como é que pode? É impressionante aquilo. É a vibração sonora, né? E como que aquilo ressoa no ambiente. Então, a gente é materialista, a gente vem de uma cultura materialista que só acredita e valoriza aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar. Mas existem tantas forças invisíveis. Nossa, acho que a maioria é invisível. Né? A gente é energia. A gente consegue sentir, captar no ar, né? Sim. Eu consigo muito, assim, pelo olhar, pela energia. A hora que a pessoa entra, eu já saco. Sim. Já vejo a energia da pessoa, já vejo que falei, deu ruim aí, hein? Mas e aí você mexe com isso aqui, como é que é? Aí na hipnoterapia, às vezes, nem sempre, eu utilizo na indução. Então tem uma indução ao relaxamento, né? Que a gente faz. Vou tentar fazer por aqui. Aí é mais ou menos assim, ó. Isso vai ajudar a pessoa a entrar em relaxamento, em transe, a se desconectar do mundo aqui fora, né? Eu falo assim, até Gente, me deu até um soninho.
É isso que os monges budistas fazem, será? Fazem. Eles batem daquele jeito? Sim, eles usam bastante. Eu falo assim na indução, eu falo assim, olhos fechados para fora e abertos para dentro. Então, esse é o objetivo, né? É o momento de você olhar para dentro de você e alinhar tudo que você precisa para que aqui fora você tenha os resultados que você deseja. Que legal, usar todas essas ferramentas. Tá, e essa coisinha aqui, ó. Já tive muito isso, tá? Meu nome já foi esse negócio. Esse aqui é um orgonite. Já tive orgonite, menina. Eu usava isso em todo lugar, andava com orgonite. Mas funciona, né? Ele é cristais também, né? Aham. E cristais, eles transmutam a energia. Então, o objetivo do orgonite é fazer essa troca energética. Tanto que a gente precisa, de tempos em tempos, colocar ele numa água corrente e depois energizar ele no sol ou na lua. Sim, eu levava pra praia os meus orgonites. Uhum. Aí deixava a água do mar bater, Sim. depois deixava tomar sol. Sim, sim. Então, assim, como nós somos energia, a gente precisa equalizar essa energia, essa vibração, para que a gente entre numa sintonia, numa frequência de coisas boas. Porque é tudo frequência, né? Então, aqui está a frequência da prosperidade, da abundância, do sucesso. Aqui está a frequência das dívidas, dos problemas, da escassez. Da tristeza, da angústia. É Isso. mesmo. E dependendo como está o teu estado emocional, você está sintonizado ou em uma coisa ou em outra. É verdade. Então, Uma se você... sintonia de rádio mesmo. De rádio. Então, a gente precisa, primeiro, estar muito consciente do nosso inconsciente. Como diria Jung, né? Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. É mesmo, Jung falou isso. E Jung foi aluno do Freud. Sim. O Jung era legal, eu gostava de estudar Jung. Então, você tem que estar consciente do que você está pensando, de como você está se sentindo. Porque isso vai determinar aonde você está se conectando. E o que você está produzindo também. Olha como que mente, corpo e espírito são interligados, né? Porque dependendo dos seus pensamentos... e as emoções que você produz através do pensamento, você está produzindo químicas. Nós somos química. Que vão te deixar doente ou vão fazer você se sentir muito bem. Porque, por exemplo, quando eu vou na academia, eu libero endorfina, serotonina, dopamina. Eu me sinto muito bem. E aí, assim, como eu tenho essa percepção... É imediato. É imediato. Você sai assim com alto astral. Meu Deus. Maravilhoso. Você vai lá... Só fazer uma caminhada, você já Nossa! clareia o negócio, assim, né? Que tava Você vê o teu humor mudando, né? O teu astral mudando. E da mesma forma, quando você fica remoendo pensamentos negativos, você tá ali produzindo cortisol. Adrenalina, tá? Adrenalizar, noradrenalina. Isso daí, durante um período de tempo, vai te adoecendo, que foi o que aconteceu comigo. Você ficou alimentando aquilo um tempão. Sim. E sem saber que tava, sem ter consciência. Não tinha consciência. Porque você pensasse, hoje eu tô legal. Gente, mas eu não tô legal, deixa eu melhorar isso aqui. Não, você ia alimentando aquilo, né? Sim, sim, é o que a gente costuma fazer. Né? A gente vai colocando foco, vai ampliando o problema, entendeu? Porque tudo que a gente foca, expande. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, por um problema na minha vida, e eu coloco o meu foco naquilo, eu vou aumentar muito a proporção disso. Então, eu preciso ter essa consciência para ver, olha, minha mente está indo por aqui, é isso que eu quero para mim? Não é isso que eu quero, então vamos trocar. E assim, ao longo, são 8 anos trabalhando com isso? 8 anos. Ao longo desses 8 anos, você percebeu que existem pessoas em determinados lugares que são bem resistentes a isso e existem pessoas que já são mais abertas, né? Sim, a hipnoterapia? Não, ao desenvolvimento humano, assim, nem só... A hipnoterapia, então, nem falo, né? Mas, assim,
há técnicas de você se transformar, né? Sim, sim. A Carol Dweck, ela tem um livro que ela fala, Mindset, que ela fala de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. É exatamente isso. Tem pessoas que têm mentalidade fixa. Ou seja, aquele conjunto de crenças e valores que ela aprendeu lá na infância é a realidade da vida dela. E ela não acredita que tem nada diferente daquilo. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer ela não está assim. aberta a perceber possibilidades diferentes. Incrível, né? Essa pessoa vai nascer, crescer e morrer do mesmo jeito. Vai. Né? E eu acredito que a gente está aqui para evoluir. Então é aprender todo dia, se transformar, se trabalhar. Você já viu uma estátua que fala que é o Self-Made Man, que é aquele homem que está se esculpindo? Não, onde que é isso? É uma estátua famosa que ele tem. Ele tá se esculpindo? Que ele tá tirando uma capa dele e tá lapidando ele. Já devo ter visto isso sim em algum lugar. Depois você dá uma olhada. Veio aqui um flash. Isso aí é você trabalhar o seu comportamento. É você trabalhar a sua mente. É você entender os processos que acontecem, os mecanismos que te movem, que te fazem ser quem você é. E ir ajustando isso e trabalhando isso. Poxa, eu acredito que a gente está aqui para isso. Agora, se você nasce, cresce e morre do mesmo jeito, qual que é o propósito? Não, e se você não fizer isso, você gera sofrimento em você Sim. e em todo mundo que está ao seu redor, né? Seu casamento vai embora. Sim. Né? E um divórcio é realmente uma falta de graça, uma desgraça, né? Sim. Porque você destruiu o matrimônio e a maioria das vezes por falta de autoconhecimento. Exatamente. De ambos, né? Exatamente. Por você ter alguns padrões de comportamento que você não está disposto a mudar, a trabalhar, a olhar e que está prejudicando, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela trabalha esse autoconhecimento, ela tem a mente aberta, ela quer aprender coisas novas, ela está disposta à mudança, mas o esposo não. Aí, como é que faz? E aí ela me procurou justamente por isso. Crise no matrimônio, um matrimônio de 19 anos, que estava se dissolvendo. Por quê? Porque como ela entendeu que aquilo lá, ela elevou a autoestima dela, o amor próprio dela, e ela entendeu que aqueles comportamentos do marido não fazem mais sentido para ela e ela não estava mais disposta a aceitar aquilo, ela começou a se posicionar. E aí o conflito com ele aumentou e ele não está disposto a mudar. Não tem como? Como é que faz? Entendeu? Separou? E assim, até então não tinha separado, mas precisava do movimento dele. Claro. Não adianta só ela. Lógico. Né? Porque o casamento é 50-50. Então, enquanto... E é o que a gente vê, né? Sim. Assim, se um vai e o outro fica. Sim. E o outro não quer ir. Exatamente. E sabe qual que é o comportamento? Comportamento reativo. Reativo. Grosseiro. Não estúpido. quero, você é isso, você é aquilo. Isso. Gente, é uma tristeza, isso. né? Que ele fez o quê? Copiou do primeiro ambiente que ele viveu. E está reproduzindo, está repetindo e não está se ligando que esse comportamento aqui não faz mais sentido nesse ambiente aqui, nessa circunstância aqui da vida dele. Né? Funcionou para os pais, a mãe era submissa e aguentou, o pai sendo assim, mesmo sofrendo, mas aqui não funciona mais. É verdade. Então, se a pessoa não estiver disposta a se trabalhar, a mudar, ela vai perdendo as coisas, vai perdendo emprego, vai perdendo relacionamento, vai perdendo amizade. Os filhos, vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo. Então, são vários comportamentos que a gente vai repetindo no automático, porque a gente aprendeu assim, sem senso crítico de julgar se aquilo era bom ou ruim, se aquilo serve ou não serve, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas, às vezes, elas até procuram uma ajuda espiritual de uma igreja, que até resolve a parte espiritual, mas aí a parte mental não está resolvida. Ela não está treinada aqui. Não está. Eu vejo muita gente, às vezes, gente, esse casal está na igreja, não sai da igreja, mas o que acontece? Ele trata mal e não sei o quê, porque não tratou a mente. Sim, eu fui fazer um encontro de casais
Quando a gente estava em crise, a primeira coisa que a gente procurou foi a igreja. Aí a gente foi fazer um encontro de casais. O que aconteceu no encontro? Uma imersão de 2 dias. A gente brigou o encontro inteiro. Foi alinhado na mente, Sim. né? Porque assim, é muito bom, é importante trabalhar, sim, essas questões, mas você precisa entender. Cognitivamente, você precisa entender. Por isso que na minha terapia, eu não aplico só a intervenção. A pessoa entende todo o processo, porque depois ela vai caminhar sozinha, né? Ela vai passar por mim por um processo de 8 horas de terapia, mas depois ela vai caminhar sozinha e ela precisa entender quando ela está entrando em crise, Sim. o que está acontecendo gatilhos, com ela, né? qual é o gatilho, como ela sai daquilo. Sim. Então, ela fica muito mais autônoma. Fica muito mais... eu falo que eu quero ser uma terapeuta desnecessária. Eu quero ser desnecessária. Então, quanto mais, assim, os meus pacientes demoram para me procurar, eu falo, tá fazendo efeito. Olha só, que legal. Tá fazendo sentido, porque é isso. Né? Os problemas, eles sempre vão vir. As circunstâncias adversas sempre vão ter na nossa vida. A gente precisa ter o quê? Recursos para saber lidar com isso. Porque não tem como eu colocar a pessoa dentro de uma bolha, de uma redoma de vidro, né? Falar assim, ó, agora você tratou isso aqui, você se trabalhou, curado, não. E você vai ser protegido, nada vai te afetar. Nada. Não tem como. Coisas afetam a gente diariamente, Sim, você vai pra vida, você vai pra... flecha de todo lado, a gente tá na selva. Sim. Né? Sim, e quanto mais resiliência, quanto mais autogerenciamento das emoções, isso você tem, melhor você vai lidar com tudo isso. Uma coisa que no passado, por exemplo, te afundaria numa depressão, você vai sofrer sim, você vai ser impactado, mas você vai se levantar muito mais rápido e muito mais forte. Porque você tem os recursos. Entendeu? Seu marido trabalha com você também? Ele trabalha, ele fez vários cursos que eu fiz, quase todos, né, que eu fiz, mas ele atua na parte empresarial. Ele trabalha com treinamento de vendas, trabalha também essa questão da comunicação, liderança nas empresas. É isso que ele trabalha. Mas ele também se autodescobriu total no desenvolvimento humano. Fez muito sentido. Importante, né, para vocês. Sim, sim. Não adiantava você ir sozinha, né? Sim. Meus filhos, assim, a minha filha mais velha sofreu um pouquinho mais, né? Porque ela tem 20 anos. Ela pegou a parte ela pegou vários vícios ali de comportamentos ruins. Mas o meu filho mais novo, ele já praticamente já nasceu nesse contexto. Então, ele tem... Ele é mais livre. Ele até, os amiguinhos dele até pedem conselho para ele. Olha que bonitinho. Ele tem 12? Tem 12 anos. E vocês atendem num consultório, alguma coisa? Como que é seu atendimento? Hoje o meu atendimento está online. A gente está com uma sala aqui em Alphaville. Vocês mudaram para Alphaville? Isso. Mas os meus pacientes estão tudo online, 100% online. Porque o online, ele te possibilita isso. Tem gente que tem essa dúvida, fala assim, mas você vai conseguir fazer a hipnoterapia à distância? Consegue. Consegue? Um atendimento online, você consegue fazer uma... Sim, consegue. Vamos fazer um dia? Eu quero fazer isso. Vamos fazer sim. Com certeza, você precisa ter uma boa conexão de internet, para não cair a conexão. E você precisa estar num ambiente seguro, onde você não vai ser interrompida. Sim. Onde você vai ter ali o teu tempo, você vai durante estar focado. 1 hora. Pode variar. Pode variar. É isso que precisa. A hipnose é uma comunicação. Eu vou te relatar coisas. Isso, aí durante a intervenção, eu vou te induzir ao transe hipnótico, você vai relaxar, você vai se concentrar. Por que que pede para fechar os olhos? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente diminui os nossos canais sensoriais. E a gente diminui o quê? Os distratores. Porque são as distrações que fazem a gente perder o foco. Então, mesmo. Pode ver e acessar as emoções. Pode ver que quando um cantor tá ali, começa a cantar, que a primeira coisa que ele faz? Ele não fecha os olhos? Fecha.
para acessar as emoções. Então a gente já sabe o nosso Pra corpo. dançar música lenta, a gente dança pra beijar, a gente beija de olho fechado. Sim, o que você tá fazendo? Se concentrando. É verdade. Ampliando, né, aquela sensação, intensificando aquele momento. Então é nesse sentido. Não é assim para você não ver o que está acontecendo. Não, é para você se concentrar, para você focar e acessar. Os olhos fechados, né? Exatamente. Mas aí dorme, não? Não dorme. Inclusive, vai ter momentos que você vai ter que interagir. Então, eu vou te fazer perguntas, mesmo de olho fechado, e você vai me respondendo. E vou te guiando nesse processo. Aí, vou acessando as emoções, aí pode chorar, pode... Nossa, deve ser muito legal. Acontece bastante. Acontece as abreações, né? Que é quando você tem um acesso, mas é importante. É importante por quê? Porque às vezes a pessoa fica evitando isso a vida inteira. Só que é como se ela tivesse colocado um curativo em cima de uma ferida sem tratar ela. Entendeu? E aí aquela ferida... inflama. Exatamente. Então não adianta. Vai doer um pouquinho? Vai. Mas você precisa fazer algo realmente, né, para tratar. Não adianta mascarar. Que é o que acontece também bastante com os medicamentos. Sim. Os medicamentos, eles mascaram a dor. Os sintomas, né? Eles os sintomas, exatamente. Mas ela tem que entender que aquele problema, ele está aumentando. Porque o tempo que você não está cuidando, você não está tratando, ele está progredindo. Então, quando a pessoa se dá conta de que ela precisa de ajuda, às vezes os danos já são grandes. Já é tarde demais. Para a vida dela. Quase irreversível. Sim, sim. Então, o recado que eu deixo para as pessoas, que eu tenho um lema que eu falo assim, se cuida, em todos os sentidos. O recado que eu deixo para as pessoas é, olha para você, olha para os resultados que você não está tendo na sua vida, aquilo que você gostaria que fosse diferente, e trabalha isso. E se você está sentindo alguma coisa, se alguma coisa está te incomodando, se está gerando sofrimento, não negligencia. Porque é a sua saúde. Né? Quando a gente tem uma dor física, a gente procura um médico. Pois é. E por que quando a gente tem uma dor emocional, a gente resiste em procurar um terapeuta? Aí a gente vai lá e toma um remédio, se sente um pouquinho melhor, ou toma um álcool. Usa uma droga. Ou usa uma droga. Faz uma coisa que não é para fazer. Usa pessoas, né? Que a gente usa pessoas, né? Exatamente. Mas isso está curando? Não. Isso está resolvendo? Não está. Está só jogando a sujeira para debaixo do tapete. É mesmo. Então tem que olhar, sabe? A gente precisa mudar essa mentalidade que o emocional, que o mental, que o psíquico é menos importante. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu resolvo. Não quero mexer com isso agora, não. Isso não precisa. Você tá muito chata, você é chata, você só fala disso. Filósofa, eu já tive fama de filósofa, porque eu queria conversar das emoções. Sim, sim. Mas é cultural, né? É uma cultura que a gente foi criado. Tipo, deixa pra lá, vamos trabalhar, que é melhor. Que isso é menos importante. Mas isso é exatamente o que define todo o resto. É mesmo. O que adianta enquanto você não parar para resolver aquela emoção, ela vai para algum lugar. E alguma hora você vai ter que lidar com ela. E ela já vai ter crescido. Ela somatiza. Eu sempre gosto, assim, se eu tô sentindo uma coisa, eu falo, peraí que eu vou sentir. Eu vou sentir aqui um pouquinho, uns minutinhos, vou chorar, mas daqui a pouco vai passar. Porque eu preciso sentir aquilo. Sim. Sim. Não posso fingir que não aconteceu. Não posso. Eu já entendi que não dá. Não dá. O nosso corpo é muito sábio. E quando você tem uma sensação, é um alerta. Corpo e mente, eles estão completamente, né, interligados. Ambos se influenciam. Então, é o teu corpo chamando a tua atenção. Se você não está dormindo, se você está tendo uma insônia, o teu corpo está te avisando de alguma coisa. Se você está tendo uma enxaqueca, o teu corpo está te avisando.
Entendeu? Se você está tendo por exemplo, existem várias doenças de pele que são relacionadas a emoções. É mesmo. Psicossomáticas. Psoríase. Isso, eczema. É o que isso? Essas doenças de pele, normalmente? É o teu emocional extravasando de alguma forma. E o teu corpo te avisando, olha para isso. E tem cura, né? Sim, a partir do momento em que você trata a causa daquilo, é automático você amenizar os sintomas. Mas depende do comprometimento que isso fez no seu corpo. Né? Eu não vou falar assim, que nem eu acabei de atender uma pessoa que ela tem doença de Crohn, que é uma inflamação crônica do intestino. Sei qual que é. Uhum. Autoimune também. É. Por quê? Porque ela sofreu um trauma, que foi a perda da avó, que tinha a posição de mãe para ela. Não trabalhou isso, não resolveu. Isso culminou em crises de ansiedade e pânico. Pronto, que foi para um órgão. Foi sendo jogado para frente e se tornou uma depressão que manifestou a doença. Aí ela veio e me procurou e falou assim, mas você vai curar a doença? Não, quem vai curar é você, não né? Não é assim que funciona, ela que vai curar a doença Eu dela. gostaria de poder fazer isso, mas não é assim que funciona. Primeiro que existe um processo que ela não olhou durante 5 anos, que isso começou a acontecer com ela. Nossa. Que ela não olhou para poder culminar nesse problema. Pois é. No meu caso, acho que eu sofri uns 3 anos. Essa crise intensa, né, de estresse. Sim. E que daí eu fiquei com hipotireoidismo. Sim. Só que daí já instalou a doença física. Então, ela vai conseguir trabalhar as emoções que alimentaram essa doença, amenizar os sintomas, mas ninguém sabe se o corpo dela vai ter uma remissão ou não. Pois é. Isso é muito pessoal de cada um, não posso garantir. Por isso que fala que às vezes, né, que você tá mal, fala assim, ai gente, vai viajar, né? Vai mudar de ambiente. Também. Vai ver outras coisas, ou seja, vai mudar suas emoções. Sim, sim. Vai sorrir, vai cantar, vai, né? Sim. Colocar uns hormônios bons aí dentro. Sim. Para essa doença curar. E realmente cura. Sim. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha febre. E meu pai falava, muda ela de ambiente. Gente, mudava, a febre passava. Sim, com certeza. É a base ali da pirâmide, né, do Diltz, que é o ambiente. Você muda o ambiente, você muda os comportamentos, você adquire novas habilidades e capacidades, aí isso afeta as crenças. Então, o ambiente, ele está completamente... Você já deve ter ouvido aquele termo ambiência, né? Sim, estão usando bastante muito, isso. Ambiência. Ambiência. Então, é por isso também que a gente veio para cá. Porque a gente está buscando essa ambiência de pessoas que estão focadas no crescimento, na evolução, em se desenvolver, em buscar coisas novas, né? E sair, assim, daquilo que todo mundo está fazendo, né? Está fazendo por quê? Qual que é o propósito disso? Está fazendo na contramão, todo mundo errado, no inconsciente coletivo. Sim. As pessoas não pensam mais, né? Sim, sim. E essa coisa das redes sociais, né? Que está interligando todo mundo. Muito sério. Isso está deixando as pessoas muito confusas. Tem o lado bom, né? Que você agora, né? E tem essa coisa de gerar uma confusão, gerar um desgaste, né? Uma coisa uma que fala comparação. Assim, comparação. E de repente vem pessoas que com elogio você faz seu dia, mas com uma crítica já te faz mal. Uma pessoa que você nunca viu na vida, de repente escreve uma coisa ali e aquilo te destrói. Que poder é esse, gente, que a gente está dando para essas pessoas? Pois é. A pessoa acorda e já quer saber quantos seguidores ela tem para aquilo conduzir a vida dela. É um fenômeno, né? Sim. É um fenômeno atual. Social. Que é legal que a gente saiba usar para o nosso bem, porque ele transforma vidas também hoje, né? Claro. É o momento que a gente vive. É a forma de chegar nas pessoas, né? A gente tá conseguindo chegar em pessoas que há um tempo atrás a gente não conseguiria. Exato. Usando a tecnologia a nosso favor.
Com certeza. Com inteligência, Com que é o que a gente está inteligência. fazendo agora, né? Tem que trabalhar o emocional, o autoconhecimento. Quando você sabe muito bem quem você é, quando você tem bem claro aquilo que você... Qual que é o teu propósito, o que você deseja para sua vida, o que faz sentido, aí você fica menos suscetível a ser afetado por essas coisas. Mas que eu vejo muito, assim, as pessoas que eu atendo até, eu vejo muito essa confusão mental em relação, inclusive, à própria identidade. De você querer viver uma vida que não é sua, de você querer ser quem você não é, de você não usar os seus pontos fortes, os seus talentos, aquilo que você veio realizar no mundo, porque todo mundo veio, né, com uma missão, com um diferencial. Nós somos únicos. E aí, quando você abre mão disso para querer fazer o que o outro está fazendo porque teve sucesso, você se perde. Se perde. É a crise da identidade, Sim, né? sim. Que é muita gente, né? Todos nós também passamos por isso. Sim, sim. Quem somos nós? Sim, com certeza, com certeza. Mas é aquele negócio, é uma construção diária que você precisa fazer, entendendo mais sobre você. Porque quanto mais você faz isso, mais blindado você fica. E esse é o propósito, né? Você ficar blindado. Você não pode simplesmente... como tem gente já que eu atendi que cancelou a conta, né? Vou cancelar todas as minhas redes sociais. A conta, tá vou me sair. fazendo mal. Não, mas eu vou te falar, às vezes tem dias que eu acordo assim, gente, não quero saber de mais nada. Pega esse celular, fica com ele pra você, toma ele, eu não quero saber disso. Sim. Eu tenho isso. Mas é um desafio. É um desafio, não tô falando que eu não passo por isso. Porque a gente veio de uma época que a gente ia pra cachoeira, né? A gente consertava passeando. Eu jogava queimada, betes, bandeirinha na rua. Resolvia na rua as coisas, né? Qualquer coisa resolvia na porrada também. Essa história. O namorado ligava pra sua casa, seu pai atendia o telefone. Hoje tá bem diferente. Mas a gente tem que aprender a lidar. Não tem outro jeito. É isso. A gente tem que aprender a lidar. Como diria o Darwin, né? Não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o que se adapta melhor, que sobrevive. A gente tem que sobreviver a essa nova era da tecnologia. Porque o mais forte também sobrevive, hein? Mais forte. Darwin, não sei, meio assim com Darwin. Mas a gente tem que... exatamente. Não tô falando da teoria dele. A teoria dele é outra, tô falando da frase. A gente tem que saber se dar bem onde a gente está, né? Sim, se adaptar. Se adaptar, porque o mundo ele está em constante mudança e a velocidade dessas mudanças estão cada vez maiores. Por isso, a gente precisa se adaptar cada vez mais. Porque se a gente não se adapta, a gente fica fora desse sistema, adoece, não consegue crescer. Várias coisas acontecem, né, em decorrência da dificuldade de se adaptar. Por exemplo, essa questão do e-commerce, né? Então, lojas que não conseguiram ir para o digital, que ficaram paradas no tempo. Por quê? Porque os concorrentes todos estão no digital. Pois é. Fizeram a transição. Exatamente. A gente está numa era de transição. De transição. Que não tem volta, né? Não tem volta. Daqui para frente é só mais, inteligência artificial, ChatGPT. Aquele óculos lá de terceira dimensão. Ver aquilo tudo. Aquilo ali. E a gente já passou por isso antes, né? A humanidade já passou por isso. Quando saiu lá do agrário, né? Foi para a Revolução Industrial. Exatamente. Agora a gente está na Revolução Digital. Sim. E que bom que a gente está... Sim. Estamos na frente, né? A gente é o pelotão da frente, eu acho. Não, tem uns meninos de 20 anos aí que já estão... Aí já nasceu, né? Já nasceu assim. Já nasceu e já é muito mais fácil. A gente está tendo que se adaptar. E estamos indo bem. Graças a Deus. Mas é isso, assim, a terapia é algo libertador, todo mundo precisa, inclusive os próprios terapeutas, tá? Sim. Terapeuta precisa de terapia. E é uma terceira visão. É alguém que está olhando de fora para o seu problema
e te ajudando a encontrar saídas, encontrar caminhos. Porque quando você está imerso na emoção, é muito mais difícil você decidir, você e visualizar possibilidades. Eu até tenho uma brincadeira que eu falo assim: qual o animal que menos entende de água? Você sabe? Menos entende de água? Não sei. Qual animal que menos entende? Que pergunta boa. É o peixe. É, porque ele só vive na água. Porque qual que é a percepção, o ângulo que ele vê? Ele só vê de dentro. Ele nunca foi lá fora, né? Sim. Sim. Então, quando a gente está vivendo... Essa pergunta é boa, hein? Gostei. Quando a gente está vivendo um problema, a gente está imerso nas emoções daquele problema. Por isso que é bom você encontrar uma pessoa treinada, capacitada, que estudou. Porque às vezes você está ali naquele momento frágil da sua vida, suscetível, e você vai buscar aconselhamento, apoio com pessoas que não podem te dar esse suporte. É mesmo. Né? Que você tem ali o vínculo emocional, mas ela não tem recurso para te dar aquele suporte. Aí fala, vou te dar um conselho de mãe. Gente, ela só atrapalha tudo. Pois é. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Não porque ela tem essa intenção, mas porque ela não sabe. Então, por isso que é bom entender profissionais que estudam como a mente funciona, como é esse mecanismo e como você pode encontrar as saídas, as soluções para aquele seu problema. Fica mais fácil. Ai, que bom aqui, adorei. Obrigada. Obrigada, foi eu. ótimo. Muito Obrigada. bom. Vamos conversar mais vezes. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo.